um versículo aqui. Quero louvar Deus pela palavra do pastor que falou aqui ainda agora, palavra abençoada. Filipenses, carta aos Filipenses, o capítulo 3. Na quarta-feira, eu ministrei na minha igreja. Na verdade, o Senhor me surpreendeu esse ano porque eu pensei que a minha agenda tinha encerrado lá para o dia 17 ou 18, não lembro. Não, na verdade eu pensei que a minha agenda tinha encerrado no dia... Isso, lá para o dia 20. E só que aí, quarta-feira agora, eu estava em casa, meu pastor perguntou o que eu estava fazendo, eu falei, estou indo para o culto. Ele falou, não, prega, eu preguei. E aí lá no culto eu falei, irmãos, eu pensei que a minha agenda tinha sido lá para o dia 20 que passou, mas está sendo hoje. Mas o pastor Evandirley, que é meu amigo, falou, vai lá, eu estou indo, eu vou lá no culto. Aí a pegadinha veio depois, traz uma palavra. Eu falei, Jesus, por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa agenda está na mão de Deus, né? A gente programa tantas coisas, a gente pensa que é o final de alguma coisa, Deus diz que não é o final. Isso já é profético que eu estou falando para você. E a gente pensa que alguma coisa não vai iniciar e está iniciando. E a gente pensa que algumas coisas não vão finalizar e Deus vai lá e finaliza. Deus é um Deus de surpresas. E eu vou trazer para vocês aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração na quarta-feira. E por que é que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque na quarta de manhã veio uma reflexão, eu fiz uma live e após, no finalzinho dessa live, veio aquela reflexão na minha cabeça, né, sobre quais são as expectativas para o próximo ano. A maioria de nós, não vou dizer todos, mas a maioria de nós temos esse pensamento quando vai chegando no final do ano. Qual é a expectativa? O que é que nós vamos fazer? Quais são os próximos planos? O que eu vou executar? E a gente começa a imaginar tanta coisa e a gente já programa a nossa oração para daqui a pouco, né? Senhor, e a gente começa a considerar coisas que nós fizemos, outras que não fizemos e aquelas que nós queremos fazer. E começamos também a entregar na mão do Senhor os nossos desejos, os nossos sonhos para o próximo ano. Eu não sei se você fez isso, mas eu acredito que a maioria já deve ter começado a pensar como vai ser o próximo ano, sim ou não. Isso é um hábito, é um mecanismo que já ativa muito rápido na nossa cabeça por causa da data. E essa palavra que eu vou ministrar aqui ao seu coração foi por conta dessa reflexão. Qual é a expectativa para um tempo novo que está chegando na nossa vida? Daqui a pouquinho o relógio vai zerar e iniciar um novo tempo. E aí, por que essa reflexão veio? Por causa dessa palavra de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, que diz assim... Muito tempo que eu não li essa passagem, na quarta-feira eu li, e diz assim, ó: circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Agora foca comigo no versículo 7 do capítulo 3. Todavia, o que para mim era lucro, eu reputei por perda, por amor a Cristo. A minha pergunta e o meu pensamento e a minha reflexão era: o que está vindo para um tempo novo? Qual é a expectativa para um tempo novo? O que eu quero para esse tempo novo? O que será que eu vou pedir a Deus nesse tempo novo? E eu não vim aqui para você dizer para você não pedir nada, para você não desejar nada. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para dividir com você essa palavra que saltou os meus olhos e que bateu tão forte no meu coração. Porque o apóstolo Paulo, na carta que ele envia aos Filipenses, ele diz o seguinte para aquele povo: mais ou menos isso aqui que eu vou contextualizar para vocês, é mais ou menos isso aqui. Não tem tudo isso aí que vocês desejam? Não tem tudo isso que é fama, que traz notoriedade? Não tem tudo isso que faz com que o nome de um homem apareça? Por que eu estou falando isso? Eu estou contextualizando na linguagem, a tradução de Elizabeth Brasil aqui para você. Porque quando o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo o que todo judeu sabia, que ele estava fazendo tudo certo. Quando ele fala, sou hebreu de hebreus, ele diz, eu sou de vocês. Quando ele
ser o doutor da lei, para ter notoriedade, andar na cidade, ser aclamado, ter espaço dentro do templo. Não tem tudo isso que todo mundo gostaria de ter. É só para você entender que naquele tempo, naquele contexto, isso era muito importante. E talvez no nosso tempo hoje outras coisas são importantes, falando de notoriedade, falando de crescimento, falando de como vai ser a vida, do que vai me alavancar, como vai ficar minha família. Talvez outras coisas hoje nos trazem essa notoriedade. O que eu quero chamar sua atenção é que o apóstolo Paulo está sinalizando. Não tem tudo isso que qualquer judeu gostaria de ter. Ele está dizendo para o povo: eu tenho. Mas no versículo 7 ele diz o seguinte: tudo isso eu reputei por perda por amor a Cristo. E por que é que essa palavra veio ao meu coração e me deixou envergonhada, constrangida diante da presença do Espírito Santo? Porque eu comecei uma reflexão pensando no que pedi, mas o Senhor me ensinou e me respondeu: por que não começar renunciando? Por que não começar abrindo mão? Por que não começar deixando algumas coisas? Por que não começar olhando para aquilo que parece ganho, mas entendendo que o que é ganho para você é perda por amor a Cristo? Aleluia! E por que eu me emociono de novo? Porque eu fico com vergonha de novo, eu fico constrangida de novo, porque quando eu penso em pedir, eu lembro que eu preciso abrir mão de alguma coisa. Quando eu começo a pedir, olhando para Filipenses capítulo 3, eu falo: Deus, esse novo tempo, e o Senhor sinaliza: renuncia a alguma coisa. E por que eu vou entregar o microfone para o meu amigo? Que essa palavra me deixa constrangida, porque no novo tempo só vai ter espaço para novas coisas se você abrir espaço para novas coisas. E nada melhor do que renunciar para deixar o espaço vazio para a novidade de Deus que está chegando aí. E é por isso que eu disse para você no começo que eu não vim aqui dizer para você não desejar novas coisas. Eu vim aqui dizer: abra espaço para um novo tempo de Deus na sua vida. Quer viver algo novo ministerialmente? Abre espaço para isso. Quer viver um tempo novo na sua família? Abre espaço. É tempo de renúncia. Você sabe o que é renúncia? Olha o que o Senhor disse para mim. Eu não fui no Google, porque eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Eu não fui também no dicionário. O Senhor disse assim para mim: renúncia não é algo que que alguém está tirando de você. Renúncia não é algo que alguém está tirando de você. Renúncia é algo que você está entregando. Por que isso? Porque eu falei para Deus assim: Deus, mas esse ano foi difícil. Esse ano algumas coisas se perderam pelo caminho. Olha isso aqui, Vandilei, pastor Vandilei. Porque alguns de nós devemos estar assim: nossa, como vencemos? Como triunfamos? Eu sobrevivi a muita coisa. Quem aqui sobreviveu a muita coisa? Aleluia! E aí de repente a gente está assim: não, esse ano sobrevivemos. Esse ano muita coisa se perdeu, mas eu continuei firme. Sim ou não? Sim. Mas isso não é renúncia, porque isso são coisas que se foram independente da tua vontade. Alguma coisa se perdeu, você não querendo que se perdesse. Alguma coisa aconteceu, você não querendo que acontecesse. Algumas coisas se foram. É diferente de eu decidir. Mesmo ninguém tirando, eu decidir entregar. E aí nessa reflexão eu percebi com Deus, eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu disse: eu perdi muita coisa, mas renunciar, eu renunciei pouco. Isso aqui é para você refletir: será que você perdeu muito? Ou será que você renunciou muito? Nessa reflexão minha com o Espírito Santo, eu chorei, porque eu percebi que sim, eu perdi muita coisa. Sim, muita coisa se foi, mas de muita coisa que se foi, poucas dessas coisas foram coisas que
eu renunciei. Foram coisas que eu, por livre, espontânea vontade, disse: Deus, toma, está aqui. Eu renuncio por amor a ti, por aquilo que eu preciso viver diante da tua presença. Nem tudo que se foi foram coisas que você renunciou. Nem tudo que se perdeu foram coisas que você queria que se fosse. Diante do Espírito Santo, que quando eu peguei um papel, e isso começou por causa disso, para fazer a minha lista, tá aqui, ó, do que eu iria pedir. Eu entendi que o pouco que eu renunciei esse ano, eu preciso fazer de fato não uma lista de pedidos, mas eu preciso fazer uma lista de renúncias. Eu preciso começar a colocar no papel que esse ano agora não vai habitar na minha vida, porque eu vou entregar por amor a Cristo. Eu preciso decidir agora o que não vai mais fazer parte da minha família por amor a Cristo. Eu preciso decidir o que não vai mais fazer parte do meu ministério por amor a Cristo. Quer viver no ministério? Não pensa, renuncie. Quer uma família abençoada? Não pensa, renuncie. Chegou uma hora de uma listagem. Mas que listagem de pedido a eu não sei você, mas eu já tenho aqui o que daqui a pouco eu vou começar a falar. Na verdade, eu já comecei a renunciar, porque eu não sou doida. Eu não sei você, mas se você quer ter um extraordinário no seu 2024, abre espaço para um tempo novo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Deus disse ao meu coração. E eu não vim brincar, eu não vim aqui só passar uma virada, não vim aqui fazer isso. Eu vim dividir com você uma resposta que o Espírito Santo deu a mim. O Senhor disse para mim: há um tempo novo chegando para minha igreja. E eu comecei a me alegrar dando glória a Deus. O Senhor disse: não se alegre ainda. E eu disse para Deus: por quê? Ele disse: porque não será para todos. E eu disse: Deus, vai ser para quem? Deus disse para mim: para quem abrir espaço para a novidade que está chegando. Se essa novidade chegar e o espaço estiver ocupado, não vai parar sobre você, não vai descer sobre você. Quer viver uma novidade em 2024? Deus disse para mim: onde houver espaço para um novo tempo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não precisa do governo,